Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no podcast da mineração, no canal da Mine Innovations. Gostaria de agradecer os feedbacks das últimas aulas, já tem muita coisa aqui no canal, lembrando que esse quadro será lançado todo sábado com aula de um software que vocês podem usar na mineração. E sempre com exemplos de mineração, já tem aí Excel, PowerPoint, Power BI, Micromine, SaaS Planet, QuantumGIS e vários outros que vão fazer você se tornar um profissional e um aluno muito melhor. A aula dessa semana é de uma atividade que eu executei quando eu me tornei engenheiro de Minas, acho que uma das primeiras, já lá há 15 anos atrás, que foi a construção da DMT das Minas, que chamava-se Build Up de DMT, para saber o quanto a DMT da mina representava no total do indicador. Eu fiz um Mino Pocket aqui falando sobre DMT, que eu deixei aqui, vou deixar o card aqui para vocês, e vou mostrar para vocês como é que vocês fazem esse gráfico, que o Excel chama de gráfico de cascata, ou waterfall, e vocês vão ver como é bem simples. Vou deixar também essa planilha com esse banco de dados de um fictício, para que vocês acompanhem aqui nossas aulas. E sem mais delongas, mãos à obra. Bom, pessoal, aqui o banco de dados foi retirado de um sistema de despacho, onde ele mostra, era uma consulta de origem, destino, produção e DMT, onde por mina, né, na verdade, e ele mostrava da mina que saiu e qual foi o destino, e o sistema já calculava a produção total dessa mina para esse destino durante aquele intervalo de tempo e calculava já a distância média de transporte, que é a DMT. A forma que eu vou usar para fazer aqui, primeiramente, o primeiro passo é criar uma tabela dinâmica dessa minha base de dados. Clico aqui em inserir tabela dinâmica e vou dar um OK. A construção eu vou colocar aqui por origem, nas minhas linhas. E nas minhas colunas eu vou jogar aqui o meu destino, que é para eu saber o quanto saiu da mina para esse destino, mina, britador, pulmão e o total geral. Aqui nos meus valores eu vou jogar aqui a minha produção e a minha DMT. DMT é a produção, é soma, mas DMT é média, então eu vou clicar aqui com a setinha para baixo, vou clicar aqui em configurações de campo de valor e vou marcar média. Então aqui ele já fez a primeira etapa do nosso exercício. Mostrou aqui as minas e aqui o total. Meu total de produção e a minha DMT média dentro dessas minhas minas. A forma que eu utilizava para fazer, eu vou copiar esses meus dados aqui, Ctrl C. Vou clicar em uma nova planilha. Eu venho aqui, colar valores. Por que eu fiz isso? Porque não dá para fazer fórmulas aqui que não sejam uma tabela dinâmica, mas eu vou precisar trabalhar, manipular esses meus dados aqui, por assim dizer, para criar o gráfico de construção. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou selecionar todo mundo aqui, vou dar 2 cliques aqui no final, que é para ele aumentar aqui minhas linhas, a largura das colunas. Vou selecionar todo mundo aqui, agora é só configuração, vou colocar aqui, formatar células, número, vou colocar com 2 casas. Esse meu gráfico de construção, eu vou utilizar a soma total. Vou utilizar o total de DMT. Tá? Eu podia fazer só para a construção de pulmão, depósito, britador, mas eu vou utilizar aqui no exemplo para vocês o total da DMT. Esse valor aqui, pessoal, é o valor de uma média ponderada em cima da minha produção. Aquela minha tabela dinâmica, ele utilizou aquela fórmula que se chama somar produto. Vamos só conferir aqui. Isso aqui é um passo opcional, é só para conferir que os valores deu certo. Aqui, ó, somar produto, vou selecionar toda a minha produção, aqui ponto e vírgula, e a minha DMT, e vou dividir pelo meu total de produção. E ele deu o mesmo valor aqui, 2,74, ou seja, é uma média ponderada. O que é que a gente vai fazer aqui, o primeiro passo, para construir o quanto desse valor corresponde, o quanto desse valor 2,74 corresponde essa DMT à minha produção. Vai ser uma média ponderada da produção em cima da DMT. Vai ser esse valor vezes a DMT dividido pela produção.
Ou seja, 0,95 corresponde da minha DMT de 2,74, corresponde da mina A, com essa produção de 25 mil toneladas. Vou clicar aqui na minha fórmula e vou travar aqui o meu H7, que é a minha produção total, que é para quando eu arrastar aqui até o final, ele copiar a fórmula. Quando eu somar todos esses dados, ele vai dar o meu 2,74, porque é ponderado esses valores, entenderam? Ele ponderou quanto desses 3,18, dessa produção de 25, corresponde ao meu total de DMT, é 0,95. Aqui esses dados estão em quilômetros, então vai ser 0,95 quilômetros, 0,78, e para uma produção de 4 milhões deu 0,13, que dá esse meu 2,74. Ou seja, minha primeira parte aqui da DMT, do build-up DMT, eu já concluí. Vou adicionar uma coluna aqui para criar o que eu chamo aqui de apoio, que é para a construção do gráfico de cascata. Vou chamar aqui de apoio. O que é que esse gráfico de cascata ele faz? O que é que esse gráfico de cascata faz com essa coluna de apoio? Ele vai plotar esse valor na minha posição que eu estiver colocando aqui, ou seja, na minha posição 0. Minha posição 0, ele vai colocar esse valor de 0,95. Na minha posição 0,95, ele vai plotar esse valor de 0,78. Aí agora nessa minha terceira linha, eu vou somar a minha anterior mais a próxima, e vai plotar na posição 1,74 o valor de 0,87. E por fim, 1,74 mais 0,87, ele vai plotar na minha posição 2,61 esse valor 0,13. Se eu tivesse aqui 20 minas, eu ia ter que ficar fazendo para todos eles. Vou inserir mais uma coluna, que vai ser o nome das minhas minas aqui. Aqui no lugar de digitar mina ABC, eu vou clicar igual e vou clicar aqui na minha mina A. E vou arrastar até o final, que ele vai pegar esse mesmo valor que está digitado naquela mina e vai colocar aqui o valor total. Vai preencher esses valores. Vou chamar aqui de total. Vou aqui selecionar meus dados e vou aqui inserir gráfico e vou escolher esse gráfico aqui de coluna empilhada. Agora vocês perceberam o que eu estava falando, né? Aqui na minha coluna de apoio, que é esse valor que ele colocou aqui de azul. Na minha posição 0, ele plotou o valor de 0,95, que é o DMT da mina A. Na minha posição 0,95, ele colocou aqui o valor de 0,78. Na minha posição 1,74, ele colocou o 0,87. E na minha posição 2,61, ele colocou o valor 0,13. Agora aqui é só configuração. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar aqui nessa minha série de dados azuis, que no meu caso ficou azul, que é a série apoio. E vou clicar aqui em formatar. Em preenchimento de forma eu vou deixar sem preenchimento. E contorno de forma eu vou deixar sem contorno. Que aí ele já mostrando, ó, minha DMT total corresponde a esses valores aqui, somados, para que é a minha construção. Aqui eu vou dar 2 cliques, aqui vou dar um clique, depois eu clico na célula no nome apoio, deleto ele. Posso deletar também a DMT, que é para ficar o gráfico maior, que a gente sabe que ele é DMT. Vou digitar aqui build up. DMT total Minas. Agora aqui é configuração. Posso clicar aqui no mais e colocar os meus rótulos de dados. Clico nele aqui, vou deixar ele negrito, um pouquinho só maior. E posso aqui clicar na minha série e sair construindo, né? Formatando, desculpe. Eu falei build, que é construir. Clico nele aqui e vou colocar aqui, por exemplo, uma cor verde. Nesse aqui na minha mina A eu dou um clique, depois eu clico de novo para selecionar só essa barra. E vou colocar aqui uma cor amarela. Nesse aqui vou colocar aqui uma cor azul. E assim por diante. Esse aqui eu vou colocar um valor negrito, tamanho 16.
Então esse foi o meu primeiro trabalho que eu fiz como uma gerência de planejamento que eu participei, que foi construir a DMT, que era um indicador. E numa reunião gerencial nós mostrávamos qual era a participação e o valor de participação da DMT de cada mina na composição do indicador total. Essa foi uma forma que eu encontrei de fazer no meu tempo lá de engenheiro de planejamento. Se você encontrar outra forma de construir a DMT, deixa aí o comentário, deixa aí nos comentários como é que você faz essa construção, tá ok? Não deixem de se inscrever no Interconnected Mine Experience, o congresso online de mineração, primeiro congresso online de mineração do Brasil, criado por nós da Mine Innovations, que em 2021 será a Jornada do Conhecimento, que será exibido na Expo Mino, o primeiro centro de convenções totalmente virtual da mineração, voltado para a mineração. E não deixem de se inscrever aqui no canal, marcar o sininho para não perder essa e as próximas aulas. Meu nome é Johnny Peterson e até a próxima aula.